Bom, quando falamos de cultura indígena, a gente tem que primeiro considerar que não podemos falar como se fosse uma cultura única, que em todo o Brasil colônia você teve uma única cultura indígena. Existiam variedades imensas de tribos e, com isso, uma variedade também de hábitos e, consequentemente, de cultura. Por isso, quando a gente pensa no Enem e pensa nessa cultura indígena dentro do Brasil colônia, é preciso considerar sempre que não estamos tratando de uma cultura única. Além disso, é importante frisar que ao longo dos anos, os historiadores foram mudando um pouco a maneira de enxergar a importância da cultura indígena para a formação do que seria uma cultura brasileira. Até o início do século XX, se trabalhava muito com os conceitos de aculturação, de extermínio cultural da cultura indígena, né? Como se a ação dos jesuítas, a ação de catequização dos jesuítas tivesse acabado por impor a cultura portuguesa aos indígenas. A partir do clássico livro de Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, lançado em 1933, essa visão começou a se modificar um pouco, passando a se valorizar a contribuição não só dos nativos indígenas, como também dos africanos e dos portugueses para a formação da cultura brasileira. Ok? Sendo assim, a gente pode ver um pouquinho a questão, como pode cair isso no Enem. Vamos lá. Os colonizadores utilizaram a mão de obra indígena para construir suas cidades e instalar suas missões. Ao ensinar, acabaram por aprender, favorecendo o profundo processo de assimilação cultural, iniciado pelo confronto. A nossa identidade foi forjada durante todo o período colonial e teve como matriz o encontro e o confronto de culturas distintas. Observando a sociedade brasileira atual com base no fato exposto pela afirmativa acima, verificamos que a cultura, vamos lá, alternativa A, indígena, passou por um processo de aculturação, tão bem feito que não podemos identificar nenhum de seus traços culturais na cultura brasileira atual. Ou seja, a alternativa A, galera, está falando em processo de aculturação, que é o que a gente conversou anteriormente, que não se utiliza mais essa ideia de que a cultura indígena foi tirada dos índios e que ela sumiu, foi exterminada, tá ok? Hoje em dia se trabalha, como o próprio texto da questão diz, com assimilação cultural. Tanto os portugueses assimilaram traços da cultura indígena, como os indígenas assimilaram traços da cultura portuguesa. Portanto, essa alternativa está errada. B. Brasileira apresenta-se como cultura pura, pelo fato de a cultura europeia ter sido dominada pela indígena. Mais uma vez, algo que a gente já conversou também. A gente não pode tratar a cultura brasileira como pura, genuína. Na verdade, ela é formada por influências de várias culturas distintas, sendo as três matrizes principais: a cultura africana, indígena e a portuguesa. C. Cultura europeia foi tão influenciada pela cultura indígena que só o idioma português ficou como herança europeia na cultura brasileira. Há mais uma vez um exagero na alternativa. Essa alternativa não está correta porque a gente não pode falar que a cultura europeia não influenciou muito a cultura brasileira, apenas a língua portuguesa foi a herança cultural deixada pelos europeus na cultura brasileira, ok? Olha a D, ó. A cultura brasileira tem como marca a mestiçagem cultural, em que traços da cultura indígena se misturaram com traços europeus e africanos. É exatamente o que a gente falou. Essa mestiçagem cultural é a grande novidade que o Gilberto Freire trouxe na sua obra de 33. E por isso, a partir desse momento, os historiadores começaram a considerar mais a ideia de que a cultura brasileira é formada por essas três matrizes, como a letra D fala: a matriz europeia, a matriz africana e a matriz dos nativos indígenas. Olha aí, cultura indígena, apesar de ter sido dominada pela Europa, deixou como herança a família monogâmica e matriarcal. A gente não pode falar que a cultura indígena era nem monogâmica nem matriarcal, ou seja, a gente não pode falar como se só a cultura indígena, mais uma vez, tivesse influenciado a cultura brasileira. Fora que a cultura brasileira é patriarcal. Portanto, galera, o gabarito é letra D.